Boa tarde, meus queridos. Estamos dando início a mais um programa Família de Deus. E eu queria começar com a Escola Bíblica com o pastor Walter Santos. Ei, então vamos lá, né, pastora? Tá chique, pastora? Obrigada, pastor. Vamos para a Escola Bíblica, então? Daqui a pouco a gente volta com a matéria. Eu sei que tem uma matéria muito legal. Tem uma dica muito boa para você, não saia daí, tá bom? Então vamos lá com a nossa Escola Bíblica. Gabriel, fecha aqui um pouquinho. Deixa eu achar o texto aqui. Ótimo. Antes de começarmos a nossa Escola Bíblica, eu quero mandar um abraço muito especial para o pessoal lá do The Point. O que é The Point? The Point é um restaurante, um lugar muito gostoso lá no Guanabara 1, Jardim Guanabara 1, na Avenida Goiânia, onde você come um churrasquinho lá excelente, tá? Uma mandioquinha, um feijão tropeiro. Abração Cleiton e Jordana e a minha sobrinha linda que está lá. É a audiência certa do programa Família de Deus. Então vamos começar, de fato, a nossa escola? Meus queridos, a gente falou sobre vários assuntos já e hoje nós vamos falar sobre a criação. Veja aí na sua tela, Gênesis 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá agora no último versículo desse mesmo capítulo, versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Até aí somente. Aí eu vou voltar com você e dizer para você estudar Gênesis todo, sabe? Mas o que eu vou mostrar hoje, no capítulo 1, você vai encontrar. Então lá na criação, você começa a ver aí na sua tela, o primeiro dia, o que está escrito? Luz, dia e trevas, noite. Foi o que Deus fez, tá bom? No segundo dia, ele fez o firmamento. Interessante que sempre ele fala assim, haja isso, exista isso, que se faça isso, não é? Produza isso. Então, no segundo dia, ele fez o firmamento. Olha para cá. Só um momentinho. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o firmamento. Firmamento me lembra uma coisa firme, é a terra. Não é. O firmamento é o primeiro céu. Esse da nossa atmosfera terrestre, tá bom? As nuvens. Tem o segundo céu, que são as galáxias, é o espaço um pouco mais longe. E o terceiro céu, que é onde Deus habita. Isso tudo está na Bíblia, tá bom? Então esse firmamento que fala que no segundo dia é esse primeiro céu, a nossa atmosfera. No terceiro dia, tá lá, Deus faz a parte seca, e ele chama de terra, e o conjunto das águas de mares, né? E tem a vegetação. Tudo você vai vendo aí nesse capítulo 1 de Gênesis. No quarto dia, a Bíblia coloca um nome lá chamado luminares. O que é isso? É tudo que produz luz própria ou reflete a luz de outros astros olha isso, Sol, Lua, Estrela. Tem lá as galáxias também, né? Que a gente nem conhece tudo que tem lá não, viu, meus irmãos? Uma hora eu vou falar com você aqui. Aliás, está chegando próximo já a esse assunto da escatologia, e aí nós vamos dar uma aula sobre essas questões da galáxia, mostrando o tamanho de Deus, né? Ou pelo menos que a gente não pode saber o tamanho dele. No quinto dia, Deus fez os animais, no sexto o homem, e no sétimo dia ele descansou. Eu queria te chamar a atenção, para toda a criação, você vai estudar, não é? Você vai me mandar suas dúvidas pelo e-mail, que você já sabe, prwaltersantos@hotmail.com. Mas olha, Deus descansou, viu? Tem muitas pessoas que vêm em aconselhamento e vêm perguntar, não, pastor, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ter um tempo, eu não consigo descansar, a vida é corrida. Tá, mas o próprio Deus, que é dono de tudo, sabe tudo, vê tudo, sabe? É Deus, único e soberano, diz que descansou. Então você não, que é feita a imagem e semelhança dele, não acha que é maior que ele, não. Tá? Não existe termos de comparação entre o tamanho do ser humano limitado e o tamanho de Deus. Entre o tamanho da criatura e o tamanho do Criador. E ele descansou. Está muito rápido a questão da criação? É porque não tenho que falar muito a respeito disso, não. Só numa aula que eu tenho um tempo maior que a gente vai destrinchar cada palavra e assim por diante. Mas o fato é que você precisa entender.
Tem uma outra tela aí entrando na televisão que fala sobre a natureza do homem. Aqui gera polêmica, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Por quê? Alguns pensam que o homem é corpo, alma e espírito, outros dizem que o homem é um todo, como corpo, que é igual a alma, que é igual a espírito, e outros pensam que alma e espírito são o mesmo. E homem, então, é corpo e alma, ou corpo e espírito. E eu vou jogar alguns questionamentos para você. As pessoas que dizem que o homem, que acreditam que o homem é corpo, alma e espírito, usam o texto que fala: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Vocês vão ver isso na tela agora há pouco, daqui a pouquinho. Mas eu estou adiantando para você, fazendo alguns questionamentos, tá bom? As pessoas que acreditam em corpo, alma e espírito dizem que a alma é a parte emocional e o espírito a parte racional. Já nesse texto, que é base para a defesa de corpo, alma e espírito, quem está racional é a alma, porque ela está reconhecendo a grandeza de Deus. E o espírito está se alegrando. Outros textos dizem o seguinte: quando eu morrer, quando você morrer, o nosso corpo vai para o chão, para a terra, e a nossa alma vai para Cristo, vai para o céu. E onde estaria o espírito nesse caso? Outros dizem o seguinte: quando eu morrer, quando você morrer, o nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito vai para Deus, que o deu. E nesse caso, onde está a alma? Outros textos ainda dizem que a palavra de Deus tem tanto poder que é capaz de separar alma de espírito. Se alma e espírito já são termos ou condições ou algo, entre aspas, separados, que poder haveria então na palavra de Deus separar o que já é separado? Eu estou questionando, estou conversando com você, tá bom? Jogando teologia aí na sua tela, na sua mente e no seu coração. Porque eu quero que você comece a estudar a Bíblia um pouco melhor. E olha, tirar da sua mente aquilo que você já aprendeu como cultura de outras pessoas que vêm passando. Não é tudo que é cultura que é errado, mas uma boa parte pode estar firmada em equívocos. Então, estudar a Bíblia sem restrição, sem preconceito, sem falar assim: olha, eu vou defender isso aqui, e tem gente que briga, sabia? Alma e espírito são diferentes, alma e espírito é o mesmo, e começa a brigar e discute. Servos de Deus fazendo isso, não há a mínima necessidade. Se você acredita que o homem é corpo, alma e espírito, joia. Se acredita que é corpo e alma e espírito é o mesmo que alma, joia. O que importa então é a sua salvação. E você ser testemunha viva da grandeza de Deus para a salvação de outros. Isso é importante. Contudo, eu vou expor para você. Olha lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está dizendo que o homem foi formado do pó da terra e mais o fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente, um ser vivo. E como alma vivente, sem a questão do espírito, ele já tinha um contato quase que perfeito com Deus no paraíso, que é o Éden, aqui na terra. Na nossa próxima tela, ainda sobre a natureza do homem, nós temos que dizer que, para generalizar, a gente fala o seguinte: o homem é parte material e parte imaterial, porque aí a gente engloba todos os conceitos, tá bom? E aí vem a questão que eu já tinha falado antes: alma é igual ou diferente a espírito? Você vai estudar esses textos que estão aí na sua tela, olha, tá vendo? Todos eles. Não vou falar para a gente ganhar tempo, e mesmo porque esse programa estará no Face do programa Família de Deus, tá? Então você pode pegar lá e estudar com calma. A próxima tela está lá. Monismo, um outro espaço para dicotomia, um outro para tricotomia. Monismo, segundo a palavra de Deus, não cabe nem discutir, tá bom? Então eu vou pular. Não existem argumentos bíblicos a favor de monismo. Monismo são aquelas pessoas que acreditam o homem é a mesma coisa que corpo, que é a mesma coisa que alma, que é a mesma coisa que espírito. Isso aí está fora do nosso contexto cristão. Mas a dicotomia acredita que o homem é corpo mais alma, que alma é o mesmo que espírito. Existem argumentos a favor e não existem argumentos contra. Então isso aí já deve servir de alerta para mim e para você. A gente precisa, no mínimo, ponderar um pouco mais a respeito dessas questões, tá bom? E a tricotomia é a parte da população que acredita que o homem é corpo, alma e espírito. Tá vendo na sua tela?
Existem argumentos a favor e argumentos contra. Então, se existe argumento contra, nós não podemos colocar essa questão como doutrina bíblica. Porque doutrina, como eu já disse, é tudo aquilo que toda a Bíblia diz a respeito de um mesmo assunto. Se ela contradiz esse assunto em algum momento, é porque ela queria dizer alguma coisa para um contexto e outra coisa para outro contexto. Soma-se a isso o fato de que o grego sempre coloca uma frase posterior para reforçar a frase anterior. Então, olha, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu corpo, de tudo que você tem. Então aí a gente já parte para umas 6 partes do ser humano. E não é isso que Deus está dizendo. Uma frase ou uma expressão posterior vem para reforçar a anterior. Soma isso tudo que eu disse hoje para você, com os textos que você já tem, deixa eu ver se eu vou mais para frente um pouquinho, e estuda de fato. Sabe, pega os textos aí, pega a escola bíblica no seu computador, vai lá nos textos, procura informação, escreve mesmo, manda e-mail para a gente, eu tenho respondido e vou continuar respondendo com o maior amor do mundo. Para quê? Não para colocar a minha posição, mas para mostrar para você o que a Bíblia diz e o que ela não diz, tá bom? Vou ficar só por aqui mesmo nessa aula, porque senão eu vou prolongar demais esse assunto. E eu preciso que você pense com muita humildade a respeito do que nós passamos. Porque eu estou te repassando esses ensinamentos com humildade também. Não sou aqui dono da verdade, em hipótese alguma. Mas estou te colocando, estou pontuando, te alertando para alguns pontos específicos da palavra de Deus que podem e devem ser melhor analisados. Tá bom? Vamos ficando por aqui com a nossa escola bíblica. E eu já volto com a pastora Meire, deixa eu ir lá falar com ela, a respeito dessa matéria. Sabe por quê, meu querido? Isso me interessa também. Sabe aquelas dores de corpo que a gente tem, que incomodam demais? Dor na coluna, tem hora que eu durmo no chão, não sei nem se isso é importante, se isso presta mesmo, sabe? Mas parece que dá uma melhoradazinha. Mas tem um senhor, um fisioterapeuta, o Felipe Gambetta, que vai nos ensinar como alongar antes do trabalho. Você que fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, ele vai nos orientar com esse alongamento. Eu quero que você, depois, né, do nosso apoio cultural... Vamos então com o apoio cultural e a gente volta? Depois você vai assistir junto com a gente essa matéria. É muito importante isso aí, viu? Para mim, para você, para todo mundo que está assistindo. Porque dor é algo que, principalmente a partir de uma certa idade, a gente sente com mais intensidade. Mas tem criança também. É verdade. A gente olhando nas pesquisas, pior, né? que se você ficar sentindo dor, né? Esse alongamento vai te ajudar a diminuir ou até parar com essas dores aí. Legal demais. Tá bom? Então vamos para o nosso apoio cultural. A gente volta já já. Sai daí não. Clube de Pesca do Nadir. Um lugar agradável e com grande variedade de peixes. Dentro de Goiânia. Venha você e sua família. Aqui você tem diversão garantida com os grandes peixes. Clube de Pesca do Nadir. Avenida Matos de Abreu, Vilagem Santa Rita. Próximo ao viaduto da Eternite. Fone 9669-9527. A principal queixa são as dores lombares. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar essas queixas e minimizar esses desconfortos são as atividades de alongamento e principalmente também as movimentações que as pessoas podem fazer dentro do ambiente de trabalho. A primeira série de exercícios é da região cervical, onde a pessoa vai cruzar os dedos, colocar atrás da cabeça, você deixa o peso do braço agir na região cervical.
E a função dessa atividade é alongar os músculos posteriores da região cervical. Com a palma da mão esquerda, a gente vai lá na orelha direita e executa uma força lateral para que a gente consiga alongar os músculos laterais da região cervical. A pessoa vai estender um dos braços, com a outra mão ela vai segurar no cotovelo e tentar trazer o braço em direção ao peito. A pessoa vai levar a sua mão atrás da cabeça e com a mão contrária vai fazer uma força para baixo com o braço contralateral. Com o braço estendido, a palma da mão para frente, com a mão contrária, a gente vai tentar segurar os 5 dedos e fazer uma força para trás. A gente trabalhou a parte de baixo do antebraço, agora a gente vai trabalhar a parte de cima, com o braço estendido, e a gente vai fazer a força no dorso da mão, no sentido posterior também. O que a gente vai fazer nesse exercício é abraçar as duas pernas. O que é importante nessa atividade é relaxar os ombros e levar a cabeça em direção aos joelhos, alongando toda a cadeia muscular posterior. E agora ela vai estender uma das pernas e tentar com as duas mãos alcançar a ponta do pé. Essa próxima sequência a gente vai trabalhar os membros inferiores. A gente pede para a pessoa apoiar na mesa para manter o equilíbrio. Ela vai permanecer apoiada em uma das pernas e a outra você vai puxar no peito do pé e manter a perna flexionada. Vai pedir para a pessoa apoiar as duas mãos na parede, manter o tronco ereto e as pernas afastadas, de modo com que o joelho da perna que está à frente fique dobrado e a perna de trás esteja totalmente estendida. Para finalizarmos, vai flexionar o tronco à frente com a cabeça relaxada. No momento que você voltar dessa posição, faça o movimento de forma bem lenta, que vai te ajudar nesse melhor posicionamento. O que é importante é que você tenha atenção na execução do exercício, permaneça em cada posição por 20 segundos e lembre de trabalhar sempre os dois lados, os membros superiores direito e esquerdo, os membros inferiores direito e esquerdo. Viram, gente, que vídeo legal? Que te ensina a alongar. Para quê? Para você não sentir essas dores que você tem sentido. E você sabia, pastor, que 80% da população sente dor em alguma parte do corpo? Eu não sabia desse número não, sabe? Mas eu tô entre eles. Eu sei disso. Aquele exercício que põe as mãos na nuca e estica a coluna, dá a impressão que está esticando mesmo. Eu não sei termo técnico para isso não, mas realmente é muito bom. Pastor, só que não adianta fazer de vez em quando não. Tá? Tem que fazer todos os dias para você ter o resultado. Senão... Agora eu mereço um treino. Não adianta. Que é isso? Não, vamos ver a matéria lá da igreja, do dia da igreja. O Gabriel teve lá, fez um sucesso, esse cinegrafista. Sabe Foi tanto, muito legal esse dia lá. Obrigado, viu, Gabriel, por ter ido lá, mas vamos mostrar a imagem. Igreja Cristã Família de Deus. Gente, olha, teve roda de louvor da harpa, sabe? Hinos da harpa, cantor cristão, inário. Quanto tempo, aliás, pastora, é um público que vem sendo deixado de lado por muitas igrejas. Verdade. E eu não sei por que isso acontece. Inclusive, eu pedi já para a Iramar, ministra de Louvor e Adoração, ministra de Música da igreja. Hein? Olha lá, Iramar. Que eu quero mesmo, sempre músicas do cantor cristão, inário, salmos e hinos, da harpa, na igreja. Para a gente ensinando as crianças, os jovens. Não é que é uma Bíblia, a Bíblia é única, exclusiva, mas é quase como uma Bíblia de hinos, porque são hinos maravilhosos. Profundo, né?
presta atenção nesses hinos, viu, gente? Não deixe de lado essas coisas não, são muito importantes. Então vamos lá ver como foi o nosso dia, o dia da Igreja Cristã Família de Deus, no Pesque Pague do Nadir, como eu falei que estávamos lá sábado passado. Roda aí, Gabriel. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa conta. É muito importante que nós estejamos aqui com a mentalidade de adorar a Deus, e adorar a Deus significa relacionar com o próximo também, a quem é Deus ama. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Então, pessoal, viu que dia mais gostoso que a gente teve lá nesse Pesque Pague? Família de Deus é assim, viu? O pessoal mais bonito do mundo que eu falo, tá lá. Porque são crentes, são pessoas que se divertem, são pessoas que realmente, na simplicidade, são profundas naquilo que dizem. E não é puxando para a igreja, não, estou puxando para o corpo de Cristo como um todo, tá? A família de Deus, onde tiver Deus e onde tiver filhos de Deus, a família de Deus. Bonito lá, não é? Lindo. Foi Eu achei maravilhoso bonito o lugar. aquele dia, não é verdade? Nossa, e o almoço. Sabe Delícia. aquele almoço bem caipira, né? No fogão caipira. Deu Tava até fome muito de gostoso, tava muito gostoso aquele almoço. Meus queridos, domingo passado na igreja nós falamos sobre 3 personagens que estão num texto que você vai estudar na sua casa. Eu não vou nem pedir para o Gabriel colocar na tela, não. Está lá em 1 Samuel capítulo 25. Leia ele todo, estude. Se possível, leia mais um capítulo antes e outro depois para você entender o contexto certinho. Mas eu vou te falar aqui. Davi estava fugindo com sua tropa de Saul e cuidou de alguns... e Samuel morreu e Davi foi ao sepultamento de Samuel, que era o profeta na época, o responsável por inaugurar, vou dizer assim, com a palavra bem simples, a monarquia no mundo. E ele faleceu, Davi foi lá com os homens dele, e de lá Davi saiu para um deserto. Nesse deserto ele encontrou pastores que cuidavam de ovelhas e não fez nenhum mal a esses pastores. E esses pastores sempre iam para esse lugar onde Davi estava com seus homens e eram muito bem cuidados por Davi. Davi providenciava para esses pastores uma segurança e inclusive para o rebanho deles também. E aí, num determinado dia, Davi precisou pedir comida, alimento, reforço para um homem, que era exatamente o dono desses pastores, o patrão desses pastores e dono desse rebanho. E ele mandou seus servos irem até lá, o nome dele era Nabal, desse grande proprietário rural da época. Aí Nabal fez como que se nem conhecesse e menosprezou a Davi. Os servos de Davi foram lá e contaram para ele. Davi ainda não era rei, viu? Ele estava fugindo de Saul. Foram lá e contaram para Davi. E Davi, no momento de ira, tomou a pior decisão. Então eu vou lá e vou matar Nabal e tudo que ele tem. Até o amanhecer do dia não vai ter mais nada lá. Só que um dos servos de Nabal contou para a esposa de Nabal, chamada Abigail, o que tinha acontecido. E ela fez um preparativo que Nabal deveria ter feito, e foi ao encontro de Davi. E foi tão boa a atitude dela,
que ela encontrou com Davi e a tropa de mais ou menos 400 homens vindo já com muita raiva. E aí, no primeiro momento que ela viu Davi, ela falou o seguinte: meu senhor, olha que mulher inteligente, sabedoria. O que ela fez? Davi, você não é um assassino, você será o rei de Israel, então tome a sua nobreza. Desse jeito que ela começou a falar com ele. E argumentou com ele: olha, você achou que Nabal, o meu marido, que Nabal significa tolo, agiu com a tolice? Ele agiu segundo o nome dele. Agora você, que será rei de Israel, vai agir com a mesma tolice que ele? E ela argumentou com muita humildade. Ela se prostrou diante de Davi. Então esses três personagens é que eu quero deixar com você: Davi, Nabal e Abigail, que posteriormente se tornou esposa de Davi também, porque Nabal morreu, porque Deus pesou a mão sobre Nabal, porque ele não ajudou a Davi, e ele ignorou a Davi. É verdade. Vamos orar? Faz uma oração pra gente encerrar o programa. Encerrar o programa não, que a gente ainda vai encerrar, mas pra gente pedir para que Deus abra o coração dessas pessoas, tá bom? Que estão nos ouvindo. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigada por mais um programa. Senhor Jesus, obrigada por cada um que está aí do outro lado da tela. Amém. Esteja, meu Deus, abrindo o entendimento dessas pessoas para que elas possam realmente ter revelação daquilo que o Senhor quer para a vida delas. Amém. Obrigado, meu Deus, por esse momento aqui, por esse tempo onde nós podemos falar do Senhor, onde nós podemos levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que ainda nem te conhecem. Obrigada, meu Deus, eu te agradeço por cada vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos ficar aqui mesmo para a gente encerrar o programa de hoje. Eu quero te lembrar do acampamento Família de Deus, não esqueça disso não, tá? Nós já temos mais da metade da, como é que chama? Não é ingresso que a gente fala? Das inscrições. Os carnês já foram disponibilizados e mais da metade já foram entregues. Então, não vai ter todo o tempo do mundo para você fazer a sua inscrição. E lembrando que é um carnê, a gente está falando de carnê, porque a pessoa vai pagar em 3 vezes. Em 3 vezes, é verdade, é verdade. Vai lá à igreja, o endereço está novamente na sua tela. Fala com o irmão Edberto, que é um dos líderes na igreja, ou com quem ele deixar responsável por isso. Faz um esforço e vá a esse acampamento, Avivamento Já. Vamos aprender mais sobre isso. E com relação a nossos patrocinadores, contribuintes, né? Então é importante, vocês estão vendo que a gente não tem muitas pessoas que investem no programa? O programa tem que ser mantido através de oferta, através do seu coração liberal, né? Se você orou, sentiu de Deus, não é verdade, pastor? Ora, coloque na presença de Deus e esteja ouvindo realmente o que Deus tem para você. Como o pastor sempre fala, nem menos nem mais daquilo que o Senhor colocou no seu coração. E aí você vai estar ajudando um ministério de missões a trabalhar. Às vezes você não vai a algum lugar, mas tem gente que vai, então você contribui para que essas pessoas possam ir. E investir no programa Família de Deus é terreno fértil. Amém? Amém. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Vamos despedir? Vamos? Fiquem com Deus, queridos. Vamos sim. Sábado que vem nós estaremos aqui às 14 horas e contamos com a sua audiência. Um grande abraço para você. Ser bênção. Amém.